E será que finalmente Sanda começou a nos dar respostas? O que será que aconteceu com a ONU? Por que será que o Sanda começou a perder os seus poderes? Chega mais que a gente vai comentar tudo sobre o 5º episódio de Sanda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao AnimaForce. Vamos comentar sobre esse 5º episódio de Sanda, que, como eu falei, tá sendo o melhor anime da temporada, na minha humilde opinião. O episódio já abre ali com uma conversa do cara que perseguiu o Sanda no episódio anterior, que depois a gente descobre que o nome dele é Saburo Yagiuda. Ele tá conversando ali com os outros que fazem parte dessa organização dos caçadores do Santa Claus, de que existe um boato, existe uma lenda, um rumor, de que o Papai Noel, se ele se apaixonasse por uma criança, ele poderia morrer de uma parada cardíaca. Ele não tem provas de que isso seja verdade, mas que isso seria uma coisa muito interessante, porque é contra a natureza do Papai Noel, a gente pode dizer assim. Então o Sanda, ele começa a falar sobre os sentimentos que ele está sentindo pela Fuyumura, porque ele não pode, digamos assim, ele não pode ter esse tipo de sentimento, porque agora ele é o Papai Noel. Então, como eu tinha falado no vídeo passado, de que essa é uma questão que é errada de uma certa forma, porque ele transformado em Papai Noel é um homem velho, um homem adulto que está interessado em uma garota de 14 anos. Só que o Sanda, ele não está sabendo lidar direito com esse sentimento. Então ele fica de uma forma ali, ele conversa com outro amigo dele que não sabe o que fazer, que a Fuyumura, ela sempre foi uma menina muito fria, uma menina muito estranha até, e não entende por que justo agora que ele descobre que é descendente do Papai Noel, ele tá começando a ter esse tipo de sentimento por ela. E o amigo dele fala, tá, mas você já comentou sobre isso pra Ditakuja? Até então, quando ele fala de Ditakuja, eu pensei que era a própria Fuyumura. Mas não, a gente descobre que o Sanda tem uma noiva, galera. Gente, que loucura! Ele tem uma noiva que se chama Nico Casal. E essa menina é uma menina totalmente excêntrica, totalmente louca, totalmente maluca. Eles explicam ali que eles foram obrigados a noivar pelo governo para eles poderem ter, sei lá, receber um benefício, um negócio maluco lá, que na verdade eles não estão, digamos, apaixonados, certo? Na verdade eles estão ali como noivos justamente por ordem do governo. Como eu tinha falado, gente, ali é uma distopia, né? É um mundo distópico de realidades e de regras que não se aplicam ao nosso mundo real. Então, essa é uma das regras deles, mas calma que piora. O Saburo foi o cara que perseguiu o Sanda, ele surge ali na escola como novo professor de educação física. Isso foi ordem do próprio diretor doido da mão atrofiada lá, que falou para ele se infiltrar na escola para poder descobrir as coisas em relação ao Papai Noel. E o Sanda fica doido, tipo, gente, como que esse cara agora tá aqui na minha sala de aula? Ele tentou me matar, ele me deu um tiro e ele tá aqui. Então, quando eles têm uma conversa ali, o Sanda, ele tenta se transformar para poder atacar ele. Ele até se transforma, ele veste o casaco vermelho e se transforma, quando vai dar um socão nele, ele vira criança novamente. Então, o Saburo fica, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não vou bater numa criança, eu vou me sentir muito culpado. Tipo, por que você não tá se transformando? E nem o Sanda entendeu, porque realmente, quando ele veste alguma coisa vermelha, automaticamente ele se transforma em Papai Noel, e naquele momento alguma coisa aconteceu que ele retrocedeu a transformação e não está conseguindo mais se transformar. O que poderia ter acontecido, nós não sabemos. O que poderia ter desencadeado esse retrocesso na transformação, a gente não sabe. Então foi uma coisa assim que eu achei muito bizarra. E o Yagiuda, que até então estava contra eles, né, acabou meio que se aliando a eles, porque ele também precisa de uma resposta. Ele precisa descobrir por que o Sanda não está se transformando em Papai Noel e que ele não poderia chegar para a organização e entregar um moleque sem ter provas. Então, gente, o que será que vai rolar nessa questão? Só que agora a coisa mais importante desse episódio é a questão do paradeiro da ONU. Eu acho que a Fuyumura, ela foi a grande protagonista desse episódio, pelo menos na segunda metade do episódio, porque a Fuyumura, ela começa a expressar o seu sentimento. Ela começa a
falar que nunca entendeu se realmente gostava de menino ou se gostava de menina, que ela sempre foi uma menina de um corpo muito estranho, alta, magrela, ela não tinha um corpo nem feminino e nem masculino, ela chegou a duvidar se ela era uma menina ou um menino, então ela sempre teve um corpo muito estranho, de acordo com ela, e a amizade dela com a Ono era uma amizade muito forte, era uma amizade assim que ela realmente não estava esperando. E ela tá sentindo algumas coisas ali em relação à Ono da mesma forma que ela tá sentindo pelo Sanda quando tá transformado em Papai Noel. Eu diria, eles não quiseram falar isso, eu acredito que existe uma certa bissexualidade ali da parte da Fuyumura. Então ela gosta da Ono e também gosta do Sanda transformado, e ela sente atração física pelos dois. Mas aí é que a gente descobre o porquê que a Ono desapareceu. Quando a Fuyumura tá ali na lavanderia, lavando as roupas sozinha, tá chovendo e aquela coisa, a Ono aparece ali na porta com uma capa de chuva toda molhada e ela fala: Ono, você apareceu. E ela fala: eu sabia que você gosta de lavar roupa sozinha aqui a essa hora. E quando a Ono ela tira a capa de chuva, a Ono tá com um corpão de mulher mesmo. E ela pula em cima da Fuyumura e fala que nós vamos ficar juntas e não sei o que, porque ser adulta é isso. Então a gente começa a entender que naquele mundo, naquele contexto ali, as crianças, elas não podem dormir. Elas não podem dormir porque quanto mais elas dormem, mais rápido elas alcançam a puberdade, mais rápido elas se tornam adultas. Então, em um flashback ali tá falando, o diretor fala que as crianças que alcançarem a puberdade antes da formatura, elas vão receber uma punição gravíssima. Ou seja, crianças, vocês não podem dormir. Gente, imagina que loucura você ser criança, você não poder dormir. Mal sabe eles o que estão perdendo, porque dormir é a melhor coisa do mundo e é a única coisa que a gente faz aqui que ainda é de graça. Agora, imagine no mundo de Sanda você nem poder dormir. O fato de poder dormir já é um crime. A Ono, ela via direto a Fuyumura dormindo e ela não podia dormir porque ela tinha medo de crescer. Ela tinha medo de alcançar a puberdade, ela tinha medo de virar adulta. Só que teve um momento de intimidade entre elas, quase chegou um troca-troca ali, quase chegou a ter um troca-troca ali. E nesse dia, a Ono, ela adormeceu. Ela adormeceu juntamente com a Fuyumura, só que quando ela amanheceu no outro dia, ela já não tinha mais um corpo de menina, ela já estava com um corpo de mulher. Ela já estava com seios, ela já estava com um corpão, já não era mais o corpo de uma criança, como ela tinha. Então ela, sabendo de que aquilo poderia prejudicá-la, que ela poderia ser penalizada por conta disso, ela decidiu desaparecer. Ela decidiu sumir ali, não contar nada pra ninguém, porque se descobrissem, ela ia ser punida. E por mais que ela goste muito da Ono, por mais que ela amasse de fato a Ono, ela não poderia contar essa verdade pra ela. Só que no final do episódio, quando elas estão ali na lavanderia e a Ono conta toda a verdade pra Fuyumura, o diretor aparece. E aí é que são elas. O que será que esse diretor vai fazer com a Ono agora que viu ela já transformada com corpo de mulher? Gente, gostei muito desse episódio, foi um episódio muito gostoso de assistir. Eu achei que ele respondeu algumas perguntas, mas deixou outras. Respondeu a questão do paradeiro da Ono, finalmente a gente descobriu o que aconteceu com ela, mas deixou no ar, deixou dúvidas em relação à transformação do Sanda. Eu tentei procurar alguma coisa, algo que tivesse acontecido ali no decorrer do episódio que possa ter provocado, né, esse retrocesso, mas eu não encontrei. Se você encontrou alguma coisa, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Você que tá assistindo o Sanda, mas eu realmente não encontrei. Então, é mais uma coisa aí pra gente ficar teorizando durante essa semana. Pra semana que vem, a gente vê no sexto episódio se a gente vai ter uma resposta ou não sobre essa questão da transformação do Sanda. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Semana que vem, nos encontramos aqui novamente para falar de Sanda. Beleza? Beijão e até a próxima.